Gia Carangi é considerada por boa parte da indústria como a primeira supermodelo da segunda geração. A sua história rendeu um filme, um documentário e diversos especiais de TV, além de livros e artigos e vídeos nessa plataforma. Por que a história da Gia é tão interessante? Você vai descobrir nesse vídeo. E eu já aviso que vai ter uma parte 2, porque a história é tão longa, tem tantos detalhes para vocês entenderem por que acabou do jeito que acabou, que eu resolvi dividir em 2 partes para não ficar tão maçante. Gia Marie Carangi nasceu na Filadélfia em 29 de janeiro de 1960. Ela era a mais nova de 3 filhos. Seu pai, Joseph Carangi, era dono de um restaurante italiano e a sua mãe, Kathleen, era dona de casa. Até os 12 anos, a vida da Gia era basicamente ficar em casa com a mãe e brincar, ser uma criança. Aos 12, os seus pais se divorciam por diversos problemas conjugais e a partir daí a Gia fica oscilando entre cuidar da casa junto com os irmãos e ajudar o pai no restaurante. O casamento dos pais da Gia era bastante complicado, os dois tinham um temperamento muito forte. Infelizmente, a Kathleen sofria constantemente e ela disse que antes que ela tasse o próprio marido, ela resolveu sair de casa, porque um dos dois ia cometer um crime. Ela sai de casa e logo se casa novamente, e o Joey fica alguns anos ali quase que em choque pelo fim do seu segundo casamento. Ele já tinha sido casado antes. A Gia chegou a contar para alguns amigos e para a mãe também que ela teria sido abusada quando ela tinha 5 anos. Para a mãe, ela sempre disse que foi um vizinho. Alguns amigos da Gia contam que ela chegou a falar que o pai teria cometido esse abuso, mas sabe-se que ela teve contato, teve uma relação muito próxima do pai até o fim da vida. Uma curiosidade interessante sobre a mãe da Gia é que na adolescência ela era modelo freelance para conseguir um dinheiro extra, e quando os trabalhos pararam de chegar, ela foi trabalhar em uma loja na Filadélfia, e nessa loja ela auxiliava os desfiles de moda, cuidava das modelos, ela fazia de tudo um pouco. O irmão mais velho da Gia, o Michael, ele conta que na época que a mãe dele saiu de casa, foi bastante complicado porque eles eram crianças, o mais velho tinha 14, e o Joe, ele não colocava muita disciplina. Isso já era um problema no casamento com a Kathleen, mas quando ela saiu especificamente ficou pior, porque ele realmente deu zero atenção pra disciplina, cuidados, etc. Então, eles é que cuidavam de si, cuidavam da casa, mas ele fala, o Michael, o irmão da Gia, fala que essa parte realmente foi crucial para moldar, talvez, a personalidade da Gia e até mesmo deles. Outro problema constante, já desde bem pequena dentro de casa, é que a Gia tinha algumas agressões verbais quando ela era pequena. O pai dela era muito machista. Diversas falas dele levaram a Gia a crer que ela teria sido mais amada por ele ou preferida se ela fosse um homem. E a mãe da Gia, Kathleen, acredita que parte do desenvolvimento dela como adulta pode ter também surgido daí. Um tempo depois da separação dos pais, a Gia foi morar com a mãe e o padrasto. Dessa vez, apesar de estar em um ambiente muito melhor, a Gia não conseguia se encaixar na disciplina, em regras. E o Harry, o padrasto da Gia, ele tentava disciplinar a Gia, mas ele não era o pai, e ela já não gostava dele por causa disso, por ele ser um padrasto. Alguns amigos próximos da Gia que dizem que até o fim da vida ela realmente acreditava na possibilidade dos pais voltarem. Diz a Kathleen que, e não só a Kathleen, na verdade muitas pessoas falam, que a Gia tinha um poder de manipulação muito forte, em que ela conseguia se safar de quase tudo. O Henry Spare, que é o padrasto da Gia, ele conta que ela chegou na casa deles como uma menina doce, delicada, bonita, e que quando ela começou a ouvir David Bowie e andar com fãs de David Bowie, e aí em shows de David Bowie, que ela teve uma mudança muito brusca. Cortou o cabelo, começou a usar roupas não tão femininas. Por conta disso, a mãe da Gia, ao invés de repreender, ela resolveu que ela ia tentar entender esse universo. Então ela começou a ir em shows com a Gia, começou a andar com os amigos da Gia, receber eles, conversar, ouvir entrevistas do David Bowie, para tentar entender aquele universo. Ela e o padrasto culpam bastante essa fase também, o David Bowie, pela rebeldia da Gia.
Alguns amigos da infância e da adolescência da Gia falam que boa parte do problema, na verdade, era porque a Gia gostava, se divertia, tentando testar o padrasto e a mãe. Então ela dizia, eu quero ver até onde eles vão, o que eles vão fazer se eu fizer tal coisa ou se eu não fizer tal coisa. Na adolescência, a Gia já fala pra mãe que ela é lésbica. A Kathleen acha uma carta que ela escreveu para uma amiga que provavelmente tinha um relacionamento e a Kathleen não aceita. Não aceita no sentido de ela não acredita. Ela acredita que seja mais uma rebeldia da Gia. Com isso, a Gia é levada para terapia, ela começa a fazer sessões de terapia até que o psicólogo cancela o tratamento porque descobre que a Gia desde o início estava inventando histórias. Então, nenhum tratamento faria sentido, já que toda a história que ele ouviu era mentira. E explicando um pouco disso, em um documentário, a Kathleen fala que ela acreditava que parte ou na verdade 100% dessa homossexualidade da Gia vinha da rebeldia dela, do fato dela querer ser diferente e não ser normal. Para a Kathleen, até o fim da vida, inclusive, ela não acreditava que a Gia fosse lésbica, ela achava que a Gia fosse no máximo bissexual. Isso porque a Gia teve relacionamentos bem curtos com homens, mas que se sabe que nunca foram consumados. Finalizando a terapia, a Gia resolveu brincar de ser modelo. Ela achou que seria muito divertido ver o que ela conseguia sendo tomboy do jeito que ela era. Acontece que deu certo. A Gia começou a trabalhar como modelo para Gimbals, uma rede varejista que não existe mais. Era $10 a hora e era mais um teste da Gia para ver até onde ela ia, o que ela conseguia fazer. O fotógrafo Maurice Tannenbaum, que era fotógrafo da Gimbals na Filadélfia, raramente encontrava modelos bonitas e por um acaso a Gia um dia aparece e ele não solta mais. A Gia, inclusive, faz parte do portfólio do Maurice, que convence a Gia a seguir trabalhando como modelo. E aí ela pensa, bom, $10 a hora é um dinheiro extra legal, além do trabalho que ela fazia, né, lá no restaurante do pai dela. O Maurice conta que era incrível que quando a Gia ficava na frente da câmera, ela sabia exatamente como se mover, como olhar para a câmera sem ele precisar dirigir muito. Inclusive, foi graças ao portfólio do Maurice que a Gia conseguiu trabalho em Nova York. Também nesse período, Joey acabou se separando da terceira esposa, ele casou de novo, se separou, e isso aproximou mais os filhos dele, principalmente da Gia, que odiava a madrasta. O que aproximou mais ainda a Gia do pai nessa época foi que ela notou que ele não se importava com ela andar com meninas, ou gostar de David Bowie, ou sair à noite, enfim, ele não julgava a vida dela. Eventualmente, aos 17, a Gia se muda para Nova York para levar a carreira de modelo mais a sério. Ela chega em Nova York a pedido da Wilhelmina Cooper, e naquela época a Wilhelmina era uma das maiores, e ela achou a Gia no portfólio do Maurice. A Gia e a Wilhelmina têm uma conversa rápida e suficiente para elas se amarem no primeiro encontro, e aí a Wilhelmina então contrata a Gia. A Gia, tendo 17, não poderia participar de diversas campanhas que ela participou e que vocês podem achar as fotos aí na internet, e inclusive eu vou passando aqui durante o vídeo, mas a Wilhelmina mentiu na ficha da Gia, então as marcas iam chamando para seja qual for o trabalho, achando que a Gia já era maior de idade. Eu tinha 18. Imediatamente, a partir do momento que o catálogo, que a ficha da Gia é disponibilizada na agência, Balenciaga, Versace, todas as grandes marcas começam a chamar a Gia. A agenda dela começa a ficar lotada já na primeira semana. A Gia ficou bem animada, porque ela era fã da modelo Patty Hansen, e para ela era uma chance de conhecer a Patty e de conviver com o lado glamouroso da moda, porque a Patty Hansen naquela época namorava o Keith Richards. A Gia era super fã do Keith Richards. Era o sonho dela de começar a ir no Estúdio 54, conhecer essa galera, andar com eles, enfim. Ela inclusive brincou no início dessa fase que seria muito legal, novamente testando, se ela fosse capa da Vogue, que seria muito divertido. E num futuro bem próximo ela foi. Em menos de um ano na agência, ela foi capa da Vogue pelo menos 2 vezes, já de início. O Francesco Scavulo, primeiro fotógrafo a trabalhar com a Gia, conta que o legal da Gia era que ela não ligava para nada.
E isso refletia muito tanto nas câmeras quanto nas passarelas. Era isso que chamava a atenção dos fotógrafos e das produtoras daquela época. A Polly Mellen, que ainda trabalha na Vogue, conta que ela conheceu a Gia e que uma parte também dessa atenção vinha do lado andrógeno da Gia. Existiam muitas possibilidades a serem trabalhadas ali. Ela também lembra que a Gia era absolutamente muito bonita sem maquiagem. E o Scavullo diz que ele nunca viu tão bonitos na vida. Isso também era parte do que chamava a atenção da Gia. A Gia, ela não era extremamente magra, ela tinha curvas, ela tinha essa atitude de não tá nem aí. Então ela era uma figura super sexy pra época. E era diferente, as marcas queriam isso. Uma passagem engraçada sobre Gia e Scavullo. Tem uma foto muito famosa da Diana Ross, em que o Scavullo fez com ela. Ela tava de cabelo, acho que molhado, sem maquiagem, camiseta branca e uma calça jeans. A ideia do Scavullo era uma Diana Ross desconstruída. Aquela calça jeans é da Gia. Scavullo pediu pra Gia emprestar a calça pra Diana Ross. E a Diana Ross queria a calça para ela, não queria devolver de tanto que ela gostou da calça. O Scavullo não fala com a marca. Só sei que a Gia não deixou de jeito nenhum. A calça é minha, não me importa se é a Diana Ross. E a Diana teve que devolver a calça no mesmo dia. A mãe da Gia disse que essa época foi bem divertida, foi bem legal, que a Gia contava muitos causos no meio dos famosos. Ela conta que uma vez o Jack Nicholson tentou levar a Gia pro quarto de hotel dele, que a Gia falava das modelos que tinham, não tinham plástica, quem era simpática, quem não era, que ela conheceu um príncipe numa sessão de fotos em Capri, inclusive eu vou passar aqui, a gente sabe qual é a sessão, e que o príncipe foi super legal, amou ela, levou ela pra conhecer o palácio e tudo mais. Essa época foi bem importante para as duas, porque a Gia tava meio que atuando como a filha que a Kathleen sempre quis, então foi a parte da história em que as duas mais se aproximaram, apesar da Kathleen não morar com a Gia em Nova York. A Gia era muito ativa, então para não ficar entediada em Nova York, porque ela não tinha ninguém lá, ela morava sozinha, ela resolveu se inscrever em um curso de fotografia que tinha um projeto para tirar fotos de moradores de rua. Só que a agenda da Gia começou a ficar tão apertada que ela precisou abandonar o curso e o projeto. Quanto mais intensa ficava a agenda da Gia, mais ela andava com o pessoal da indústria da moda. E lembre-se, anos 70... A Kathleen, mãe da Gia, inclusive fala com muito remorso na passagem do livro Think of Beauty, que ela sabe que foi um erro não ter se aproximado da Gia nessa época, não ter ficado com a Gia em Nova York, porque ela começou a conviver com pessoas erradas, começou a viver o glamour da moda de um jeito errado, e isso acabou somando pro final da vida da Gia. Wilhelmina Cooper fazia mais ou menos o papel de mãe na vida da Gia. A Wilhelmina tinha muita influência pra Gia, só que a Wilhelmina logo descobre um câncer, ela morre. E os dois empresários que tomaram conta da agência falam que notaram bruscamente a diferença no comportamento da Gia. E eles contam isso na visão de empresários como um erro. A Wilhelmina tratava a Gia diferente dos outros modelos e que isso prejudicou bastante o trabalho. O Harry King, que era um dos maiores maquiadores de modelos dos Estados Unidos, trabalhou com a Gia e disse que, inclusive, por conta dessa época turbulenta, a Gia tinha uma lista enorme de mulheres com quais ela saiu, que ele jamais diria, e que boa parte dessa lista eram de atrizes famosas e mulheres casadas. O padrasto da Gia, que era quem cuidava do orçamento, das taxas, enfim, do faturamento da Gia não lidava bem com essas coisas, conta que na época do auge da carreira da Wilhelmina, ela chegou a fazer $100 milhões em um ano. Wilhelmina Cooper, a agência, esperava que no ano de 1980, a Gia fizesse 500 milhões até o final do ano fiscal. O problema é que em 1980 as coisas começaram a ficar um pouco mais obscuras na vida da Gia, que é quando ela se afunda na... Ela tenta falar pra mãe em uma conversa em um restaurante, mas a Kathleen conta que ela estava tão cega tentando ser positiva nessa nova fase da Gia, porque ela realmente não esperava que a Gia se tornasse uma modelo de sucesso, não esperava muito da Gia, na verdade, que enquanto a Gia falava pra ela, mãe, eu tenho um problema, a gente precisa conversar, a Kathleen só respondia, tu é uma guerreira como eu, vai dar tudo certo, não fica apreensiva. Então ela nunca perguntou pra Gia o que a Gia queria falar, a Gia também não completou a frase, mas ela acredita que a Gia ia falar, ia pedir ajuda pra tratar o
O irmão da Gia também, o Michael, conta que ele até entende que ninguém da família se aproximou da Gia, porque eles viam a Gia na TV, nas revistas e pensavam, bom, tá tudo bem. Ninguém imaginava que tivesse algo tão sério acontecendo com ela. Então, no fim, a Gia virou amiga da Pat Hansen. E a Pat Hansen era, como vocês podem imaginar, né? E frequentava o Estúdio 54, começou a andar com o Keith Richards, e uma coisa leva a outra. E aí outras pessoas do núcleo ali, daquele mundo, também participaram dessa fase. Inclusive, um assistente de fotógrafo comenta que em uma viagem, ele encontrou em um barco droga da Gia, jogou no mar e ela ficou absolutamente histérica. Por pouco, ela não foi embora. O escavulo acalmou a Gia e ela aceitou ficar. Sobre essa passagem, a Gia fala no diário dela o seguinte: eu não sei o que está acontecendo na minha vida. Nada parece se encaixar. Eu quero muito viver, mas sou extremamente triste. Eu choro quase todos os dias. Eu queria saber o que fazer. Eu rezo para que as coisas se encaixem. E a parte 1 fica por aqui. A parte 2 eu volto na semana que vem, trazendo o resto dessa história para vocês, tá bom? Deixem um like, se inscrevam no canal e me acompanhem nas redes sociais. Tchau!